Paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês algo do Senhor. É um momento de muita satisfação, de muita alegria no coração, pois não há nada melhor do que falarmos do nosso Deus, de falarmos das grandes coisas que Ele faz, de falar do amor verdadeiro, não é mesmo? Bem, meus queridos, nós estamos aí ainda com uma situação incerta, né? Com aflições, com incertezas nos rondando. Porém, nós temos percebido que o nosso Senhor, a cada dia, se prova mais fiel àqueles que querem entender as coisas dele, aqueles que verdadeiramente se inclinam seus ouvidos às coisas que são dele, as coisas que ele quer, os caminhos que ele quer nos direcionar, não é mesmo? Bem, eu gostaria neste vídeo aqui de fazer um paralelo. Esses meses todos que nós vivemos, né, é inegável que nós nos lembramos do que a palavra do Senhor nos traz. A fonte de sabedoria, ela nos inspira a enfrentarmos as aflições deste mundo. Ela nos fortalece, ela aumenta a nossa fé. O paralelo que eu faço já é esperado, creio, por alguns de vocês. O Egito, a liberdade do povo que era escravo até então. E toda a sucessão de acontecimentos que é narrada em Êxodo nos faz fazer um paralelo com esses momentos em que nós vivemos. Eu creio que neste tempo, meus queridos, por tudo aquilo que foi liberado através dos nossos amados pastores e dos nossos irmãos, tem sido com um propósito de combater muitas coisas que ainda existem dentro de nós, cristãos. E se elas existem dentro de nós, que estamos inclinados ou que nos esforçamos, né, a estarmos sempre inclinados à vontade de Deus, quiçá há aqueles que não têm esta mesma persistência. Aqueles que muitas vezes acham que serem cristãos é apenas ir na igreja, falar aleluias e coisas assim, vivendo uma vida religiosa. E a palavra de Deus, ela é fantástica porque ela nos orienta, não é? Eu creio que neste momento a palavra nos diz sobre essa questão. Porque olha só, meu querido irmão, Jesus não quer um coração formatado. Deus não nos quer dentro de um padrão. Isso quem faz é a religião. A Bíblia, a mensagem, traz em Mateus 11:28 uma mensagem fantástica sobre o comportamento do cristão e como Jesus encara isso. Olha só. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Liberdade e leveza. Essas duas palavras foram que me chamaram muita atenção nesse versículo. Porque muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que Jesus nos aprisiona, mas quando de fato o que nos aprisiona, o que traz o Egito para dentro de nós,
é a religiosidade que nos permeia. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos religiosos. Ei, meu querido, este é o tempo de nos libertarmos. Assim como o povo foi liberto do Egito, ok? E mesmo passando pelo deserto, o povo foi sustentado com maná. Assim como nesse tempo, nós estamos sendo libertos da religiosidade. Nós estamos sendo fortalecidos para combatê-la e ajudar outros irmãos nossos a combatê-la. Nós estamos sendo fortalecidos para que o Espírito Santo cada vez fale mais latente dentro de nós, para que possamos trazer a luz para esse mundo cada vez mais ímpio. Nós vemos os homens agindo em um momento, agindo de maneira profana, de maneira egoísta, digamos assim, num tempo em que deveríamos meditar sobre o sentido de tudo isso. O que nós vemos são escândalos, roubos, enfim, notícias lamentáveis, meus queridos, que não convém aqui falar, porque nós estamos falando aqui de coisas de Deus. E esse é o momento em que todos deveriam estar repensando a vida que levam. Mas isso já é esperado deste mundo, não é verdade? Nós já esperamos deste mundo coisas que não agradam aos olhos de Deus, que não contemplam aquilo que Deus quer. Um mundo muito mais inclinado ao pecado que se originou lá atrás em Adão, onde houve a separação do homem, a comunhão com Deus. Mas Deus nunca desistiu de nós. Nós já conhecemos a história. Porém, nós estamos num momento de vencermos os nossos Egitos internos. Nós fomos profundamente ministrados neste tempo. Nós recebemos o maná. E este maná nos alimentou, nos fez crescer. Você já pensou em tudo aquilo que você recebeu neste tempo, meu irmão? Eu confesso que fui profundamente ministrado por tudo que foi dito através desses momentos virtuais em que tivemos. Tudo que foi feito, meu querido, foi ministração de força e fé, de submissão, de entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. O povo sábio de Deus, ele procura entender as vontades do nosso Criador. Mas existem muitos cristãos que estão desligados dessa vontade, infestados de uma religiosidade que não os salvarão. Uma religiosidade, meus irmãos, que os fazem se proclamar Jesus em si, mas não entendem o quanto estão pecando, o quanto estão constrangendo o nome do nosso Senhor amado. Será que eu estou fazendo isso? Será que você está fazendo isso, meu irmão? Diante de tudo que foi liberado nesse tempo, nós não poderíamos estar agindo desta forma. Quando o Senhor nos recolhe, quando Ele nos leva para um deserto, quando Ele nos leva para um lugar onde Ele quer nos falar, e assim foi com o povo que foi liberto do Egito. Olhe bem, meu querido, os planos de Deus para aquele povo, o povo de Deus, que assim é chamado na Bíblia, o plano de Deus não era dar a terra prometida. Meu querido, o plano de Deus era fazer com que aquele povo amasse o nosso Senhor, que ele ouvisse ao nosso Senhor. E nós conhecemos a palavra. Nós ouvimos um povo resmungão, um povo que muitas vezes olhava para trás, sentia saudades do Egito e de tudo aquilo que a escravidão pouco lhe oferecia. O que o seu Egito te oferece, meu irmão? Analise.
o que o meu Egito me oferece é infinitamente inferior a toda a liberdade, que assim como é dito em Mateus 11:28, e toda a leveza que Jesus nos traz. Meu querido, é tempo, é mais do que o tempo de nós entendermos o que Jesus quer de nós. Entendermos que Jesus é liberdade e leveza. E as palavras que foram aqui liberadas, elas convergem para que é dito em Mateus 11:28. A Bíblia, a mensagem é muito contundente naquilo que ela fala em relação a isso. Agora, meus queridos, o que Deus quer de nós? O que Ele realmente quer que façamos? As promessas de Deus para nós, meus queridos, ela não contempla a mim ou a você, ela contempla toda a criação. Deus quer que aqueles que já entendem as coisas dele saiam em busca daqueles que não entendem. E dentro daqueles que não entendem existem os ímpios, os perdidos, os cansados, mas existem corações também infestados de religiosidade. Existem cristãos que estão se escondendo atrás de placas de igreja, quando nós deveríamos apenas proclamar o nome de Jesus como a única placa que realmente importa. Ok, meu querido? O que Deus quer de nós é adoração e louvor. O que Deus quer de nós é amor verdadeiro. A palavra do Senhor diz isso em Efésios 11, versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em Mateus, meus queridos, 22, versículo 37 e 38 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. É o que o Senhor quer de nós. Apenas amor. Amor é uma coisa que se nega. Ele não se nega a nos amar. Agora, até que ponto nós estamos verdadeiramente o amando? Até que ponto eu e você, meu irmão, nos manifestamos e retribuímos este amor que é nos dado de maneira gratuita, de maneira leve, com a liberdade que há no Espírito. Meus queridos, nós não podemos esquecer as promessas do Senhor. Elas foram cumpridas neste tempo. Mesmo que você, meu querido, não tenha passado tão que você tenha sido tão passado de maneira tão impune por este momento. Talvez um irmão possa ter sofrido com essa situação, mas as nossas aflições, elas são previstas na palavra de Deus. Neste mundo tereis aflições, mas o Senhor é conosco. Meus queridos, nós temos que entender como os cristãos que as promessas de Deus não são para este mundo. As promessas de Deus, elas são maiores. E eu quero lembrar aqui com vocês, meus queridos, olhem só.
Promessa do Senhor. Deus, Ele se interessa por cada parte da nossa vida. Ele cuida de nós. Em Mateus 6, 31, 33, Ele diz: não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Medite neste momento aí na sua vida, meu querido. Em todo este tempo de incerteza e no tempo que há de vir, esta palavra se cumpriu na sua vida. Isto não é suficiente para que retribuamos de maneira grandiosa o grande amor do Senhor conosco, pois é isso que Ele quer, que nós louvemos, que nós o adoremos, com corações puros, em realidade, em verdade de espírito. Mais uma promessa para você meditar aí, meu querido. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nos ajuda a superar qualquer dificuldade. A você, meu irmão, que sofreu com algo neste período de incerteza, de doença, eu quero lembrá-lo que Deus é contigo e Ele te fortalecerá e te reerguerá. Eu declaro no Espírito de Deus e no Espírito Santo que em ti habita e em mim habita, que tu serás fortificado, que o ânimo do Senhor te levantará e não te deixará, e não deixará que todas as aflições que você sofreu nesse tempo possam te abater. As palavras que nós recebemos nesse tempo foram para te sustentar, meu irmão, pois Deus já sabia que não seria fácil. Neste mundo tereis aflições, mas eu sou contigo. Ele é fiel para cumprir. E Ele vai sustentar a mim, Ele vai sustentar você, meu querido. As promessas do Senhor, elas foram cumpridas em Lucas 11:13 na sua vida, meu querido. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Em algum momento nesse tempo, meu querido, o Espírito Santo que em ti habita, que enche a sua vida e que tem essa capacidade, porque é o Senhor que está representado no Espírito Santo. O Espírito Santo que em ti habita, Ele te sustentou neste período. O que Ele disse a ti, eu garanto que assim como o povo no deserto, Ele ministrou coisas maravilhosas em você. Pois se você esteve ligado em tudo que aqui foi dito, meu querido, você está transbordando. Você voltará, meu querido, a se encontrar com os outros irmãos da igreja, transbordando de alegria, com um coração incendiado na presença do Espírito. É assim que Deus nos quer. É por isso que Ele não nos deixou, meu querido. Ele nos tirou do templo, mas Ele nos deu uma ferramenta para que pudéssemos compartilhar a Sua palavra e que pudéssemos nos fortalecer. Amém? Não é verdade? Nós fomos sim fortalecidos. Não nos faltou o maná, o alimento espiritual para que pudéssemos ser fortalecidos. E a fraqueza assim não imperou em nós. Nós não fomos abatidos porque o Senhor nos sustentou. Agora tudo isso, meu querido, todo esse tempo que as coisas acontecem da maneira como estão
acontecendo. E agora, no pico da pandemia, nós temos uma notícia muito interessante. Há uma nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. Olha o Egito aí de novo, gente. Outra coisa interessante, meu querido. Boa parte dos países mais afetados pelo Covid, boa parte desses países foram países em que a maioria era cristã. Oh, Senhor! Oh, Senhor! Ele chama a ti pelo teu nome e te leva ao secreto e fala com cada um da sua igreja pelo Espírito Santo que em nós habita e ministra cada coração na vontade do Senhor, para que sejamos fortalecidos e façamos a sua vontade. Oh, meu querido, esse é um tempo muito especial. Isso tem que ficar gravado nos nossos corações. E agora vem uma nuvem de gafanhotos. E agora, meu querido, pouco antes de eu gravar este vídeo, eu li que por causa da chuva e do frio essa nuvem se desvia do Brasil. É, misericórdia do Senhor. O Senhor quer algo muito especial de nós nesse tempo. Eu espero que você tenha sido, meu irmão, assim como eu fui profundamente alimentado e fortalecido. Pois o Senhor nos chamou para um tempo ímpar com Ele. Quero continuar, meu querido. Eu já vou terminando. Falando ainda e pedindo para que você medite sobre as promessas do Senhor. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Meu querido, o Senhor não quer que soframos. Quando Jesus voltar, o Senhor quer que todos sejam salvos. E este tempo é o tempo que o Senhor chama os seus para buscar aqueles que não são dele. O Senhor quer fortalecer aqueles que já entenderam. Fortalecer mais ainda e dar-lhe mais e mais poder pelo Espírito Santo que em nós habita, para que possamos tirar as pessoas do engano, como eu já disse, o engano daqueles que acham que são cristãos atrás de placas. O Senhor quer salvar a todos, inclusive os ímpios, e nós somos aqueles que o Senhor conta. Você pode dizer agora nesse momento: Senhor, eu estou aqui, conte comigo, eu estou preparado, eu fui municiado, eu tenho a sua palavra, o escudo, eu tenho a espada, tudo foi me dado, Senhor. Eu estou preparado, Pai, para enfrentar todas as principados e potestades que se oponham ao teu objetivo, aquilo que tu queres. Pois nós sabemos que se não estivermos fortalecidos em espíritos, nós sofreremos. Sim. Mas se estivermos fortalecidos em espírito, nada poderá nos atingir, meu querido. E é assim que Deus nos quer, para que se cumpra aquilo que é a maior promessa de Deus. Em 1 João 2,25. A melhor promessa do Senhor, a maior, a mais nobre, a mais linda. Aquela que originou o sacrifício do
Cordeiro que diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, e você sabe a resposta, a vida eterna. O Senhor nos quer eternamente ao seu lado, meu querido. Mas para que isso aconteça, vença o Egito que existe dentro de você. E que o Senhor me ajude a vencer o Egito que existe dentro de mim. Então que me leve ao deserto. Mas que me alimente com o maná. E para que eu possa entender que a minha vida, tudo que eu passei, é para amar a Deus. Deus os abençoe e os guarde. Glórias seja dada a Ele. Uma boa semana, meu querido. Foi muito bom compartilhar esses momentos com vocês. Glórias a Deus. Obrigado.